Oi, gente, tudo bom? Não vim hoje falar com vocês sobre algum artigo meu do LinkedIn, mas vim comentar com vocês algo interessante que eu acordei reflexiva hoje. É, Logo no comecinho do ano, se eu não me engano, foi no dia 50 ou foi no dia 60 de 2020, eu acordei bem pensativa sobre isso, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou pensando, já passaram 50, 60 dias? Ou eu estou pensando, ainda passaram 50 ou 60 dias? Geralmente, se você é uma pessoa como eu, você começa o ano com um checklist ali de coisas que você gostaria de fazer durante o ano, de coisas que você gostaria de executar, coisas que você ainda não tinha pensado ou que não tinha feito antes. Então, eu tinha minha listinha para 2020. E eu fiquei muito feliz quando chegou nesse período, entre 50 e 60 dias, é porque eu não lembro exatamente se foi 50 ou foi 60 que eu fiz os stories, que eu fui marcar ali, eu já tinha dado alguns checks em algumas coisas, né, que tinham acontecido no ano. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, como é importante a gente planejar, entregar os nossos planos. No meu caso, eu acredito muito em Deus e eu entrego os meus planos a Ele. Peço para que Ele os abençoe, mas que também se Ele quiser fazer alguma mudança, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. E aí eu estava muito feliz porque eu estava conseguindo acompanhar, né, os planos que eu tinha feito e eu estava conseguindo verificar assim, poxa, o que que falta? Comemorando ali os baby steps, né? Às vezes a gente é tão cobrado ou a gente se cobra tanto, né, de fazer as coisas bem feitas ou de realizar coisas. E aí de repente quando a gente, numa pequena lista, numa lista simples, caneta, papel ali, onde você pontua algumas coisas que você gostaria de fazer no ano ou que você acredita que é para você naquele período, naquela estação, de repente você vai lá e dá o check. Só que aí o que acontece, né? Depois desse cenário, a gente entra no mês de março e a gente ganha essa surpresa aí, né, dessa epidemia que não é algo agradável de se viver. Nós nunca tínhamos vivido algo parecido como essa pandemia do Covid-19. E aí, de repente, a gente ganha uma quarentena. E aí, o que aconteceu? Há 3 dias atrás, Eita, agora eu me perdi. 2, 3 dias. Há 3 dias atrás, no dia 47 em que eu estou de quarentena, eu acordei com esse mesmo pensamento, que no caso é hoje o dia que eu tô gravando isso pra vocês, mas que não é o dia que vocês estão vendo esse vídeo. E aí eu acordei e disse, caraca, porque no meu devocional, quando eu faço o tempinho que eu tiro pela manhã, né, pra orar, ler a palavra e meditar um pouquinho com Deus, eu anoto, desde que começou a quarentena, eu coloquei tipo dia 1, dia 2 e etc. E aí quando eu fui fazer a minha hoje de manhã, dia 47, eu, uau, 47. E aí rapidamente eu lembrei desses stories que eu tinha feito, né, porque eu pensei, cara, daqui a 3 dias vão fazer 50 dias que eu tô nessa quarentena. E eu vou te dizer, a Ellen que gravou os stories dos 50, 60 dias que eu não lembro, é completamente diferente da Ellen de hoje. E não porque eu virei uma outra pessoa, mas porque mais uma vez eu fui ensinada a mudar as minhas prioridades. 2015 e 2017 foram anos muito importantes para mim, porque aconteceram viradas de chave como essa também, que está acontecendo agora em 2020. E sempre eu fico muito tocada quando eu sou levada a pensar de forma diferente. E a quarentena, ela fez isso. Ela me fez pensar de forma diferente. Ela me fez refletir um pouco mais sobre como que eu estava levando a minha vida. E engraçado, porque em novembro do ano passado eu tive um momento reflexivo desse também, porque algumas pessoas próximas sabem que eu enfrentei algumas questões de saúde e precisei ficar um tempo em casa. Engraçado, né? Acho que eu já estava ensaiando para isso que eu iria viver agora. E foi louco, porque diferente da quarentena, como todos voluntariamente entraram, antes de vir as indicações do governo, só eu estava em casa, só eu estava dormindo, coisas que eu não fazia muito tempo. Lendo, estudando e refletindo. E tomei algumas decisões que foram importantíssimas para 2020. E, obviamente, que eu sei que essa minha realidade não é a realidade de muita gente, não é a realidade de todos. Tem muitos amigos que estão na linha de frente agora, durante esse período da quarentena, né, que estão saindo para trabalhar todos os dias. Eu tenho o privilégio, e eu digo isso que é um privilégio, de poder trabalhar em casa. Eu continuo fazendo as coisas
que eu sempre fiz, que eu já estava fazendo desde o começo do ano, obviamente com as limitações da quarentena. Mas uma coisa que eu refleti muito hoje, e essa é a razão de eu ter escolhido gravar esse vídeo para vocês, é que da mesma forma como em novembro do ano passado eu fiquei em casa enquanto estava todo mundo na rua trabalhando, seguindo a vida normalmente, e eu fui levada a refletir sobre como eu gostaria que fosse o meu ano 2020. Eu pensei hoje, nossa, agora o mundo inteiro, né, praticamente o mundo inteiro, precisou de um tempo. Alguns mais tempo, outros menos tempo, de acordo com a sua realidade, mas precisou de um tempo para pensar sobre o que vai ser dessa década. E aí eu queria te fazer essa pergunta: será que a gente está gastando o nosso tempo na quarentena, seja o tempo em que a gente está trabalhando com horário reduzido, seja o tempo que a gente está trabalhando em casa, seja o tempo que a gente ficou sem trabalhar, foi demitido ou por alguma outra razão, enfim, esse tempo em que está todo mundo aí se conscientizando, né, de ficar em casa, de evitar as aglomerações. Será que a gente entendeu que parte dele também está sendo como se fosse entregue pra gente pensar não só como a gente tá vivendo a nossa vida, e foi um choque, né, para muita gente ver como era a sua rotina, porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente simplesmente vai passando por ela, passando, e a gente não reflete sobre como a gente tava vivendo, né? Então, para muita gente tá sendo esse choque de, nossa, eu vivia desse jeito. Foi assim que eu levei meus últimos 10 anos, foi assim que eu levei meus últimos 5 anos. E agora a gente tá em casa, ou aqueles que podem, volto a dizer, e a gente tá nesse período, pronto, e a gente tá pensando, será que a gente tá pensando como vai ser a próxima década? Será que a gente tá preparado para viver a próxima década? O que será que a gente tem que aprender com esse período mais recluso, né, que para alguns está sendo tão intenso? Tem gente que está trabalhando 3 vezes mais do que o que trabalhava na sua rotina normal. Tem gente que está mais tranquilo, está aprendendo a descansar um pouco mais, cada um de acordo com a sua realidade. Mas será que a gente refletiu um pouco mais sobre como que a gente vai enfrentar essa próxima década? Essa década, né, que nós estamos vivendo agora. Como serão os nossos próximos 10 anos depois da gente passar 50, 60, para algumas pessoas menos, para outras mais, de quarentena, em casa, convivendo com as pessoas ou só, né? Nesse momento eu tô sozinha aqui e como será? Né? Será que seria um momento propício para a gente não só refletir, mas decidir também, né? Tomar algumas decisões de como vai ser daqui para frente, de quando as portas se abrirem novamente, de quando a gente voltar a conviver nas aglomerações que o brasileiro tanto gosta, né? Como será? Será que mudou? Ou será que você vai sair da quarentena como você entrou, né? Com certeza a gente vai encontrar um mundo muito diferente lá fora, tá? Nossa, muito tempo. Eu vou encerrar esse vídeo, mas a ideia era só a gente refletir um pouco, né? No meu caso, hoje é o meu dia 50. Qual é o seu dia? Você contou? Não contou? Sei lá. Tchau, gente. Era só para refletir um pouco. Desculpa aí os devaneios.